luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. Cidades históricas de Minas Gerais, acervo de vida, montanhas e o ar. Cidades históricas de Minas Gerais, sabor de alegria, fé, riqueza e muito mais. No coração de Minas Gerais, entre serras, histórias e tradições, encontra-se um verdadeiro tesouro brasileiro, Mariana. Uma cidade que respira cultura, fé e memória. Vamos explorar os encantos dessa joia barroca, sua importância no ciclo do ouro e o legado que ela preserva com orgulho. O tempo transformou garimpos em ruas, barracos em casarões. E assim nasceu a história e a alma dessa cidade. Estamos em Mariana. No dia 16 de julho de 1696, os bandeirantes paulistas Miguel Garcia e Salvador Furtado de Mendonça, juntamente com o padre Gonçalves Lopes, que era o capelão da bandeira, saíram com a bandeira de Taubaté, São Paulo, procurando ouro e pedra preciosa pelas montanhas afora. Quando eles chegaram aqui, no dia 16 de julho de 1696, 1696, era o dia de Nossa Senhora do Carmo. Aí por isso que só passou a chamar Arraial de Nossa Senhora do Carmo, depois em 1711 Vila de Nossa Senhora do Carmo, e em 1745 o Dom João V transformou em cidade. É a primeira e única cidade do período colonial brasileiro, com o nome de Mariana. A cidade recebeu o nome em homenagem à esposa do rei de Portugal, Dom João V, Maria Ana da Áustria. Por isso o nome Mariana. Era a Vila de Nossa Senhora do Carmo. Quando ela foi transformada em cidade, o Dom João V, o rei de Portugal, resolveu em 1745 transformar a Vila de Nossa Senhora do Carmo em cidade. E aí colocou o nome em homenagem à sua esposa, Dona Maria Ana da Áustria. E ele enviou de Portugal um engenheiro militar, o Alpoim, que fez o projeto arquitetônico urbanístico desse núcleo histórico que temos hoje, ruas retas, praças retangulares. Aqui nós estamos na Praça Minas Gerais. Praça Minas Gerais, que era uma montanha. Aí o Dom João V, quando transformou a Vila de Nossa Senhora do Carmo em cidade, é que começou todas essas obras, essas construções da Igreja de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Casa de Câmara de Cadeia, isso tudo a partir da criação da cidade em 1745. Então são todas da segunda metade do século XVIII. Mariana é um marco, porque representa o início da urbanização em Minas. Seu surgimento está intimamente ligado à busca por ouro, que atraiu aventureiros, artistas e religiosos ao interior do Brasil colônia. Foi uma descoberta excepcional, né? Maravilhosa. Você imagina quantas toneladas de ouro que saíram daqui, que foram para a Europa, né? Portugal, para a Inglaterra.
Quando eles chegaram, eles estavam percorrendo o estado em busca de riqueza. E aqui encontraram pepitas, no Ribeirão do Carmo, as pepitas de ouro, né? E a partir daí que viram que essa riqueza imensa que é esse espaço do planeta, né? E com isso, através dessa riqueza que se criou a sociedade e também essas grandes obras de arte, foi um pouco do que ficou, né? Dessa riqueza do ouro, da extração do ouro, né? Preservar esse patrimônio é como cuidar da memória de um país. Cada detalhe esculpido tem um significado, uma mensagem, um valor. E agora entrando aqui no prédio da Câmara Municipal, o Solélio vai falar pra gente da história, primeiro do prédio, né? Esse prédio aqui que já foi cadeia, não foi? Isso, no princípio era a casa de câmara e na parte de baixo a cadeia e também o fórum. Que hoje funciona aqui a Câmara Municipal, não é isso? Hoje ainda funciona, interruptamente, desde praticamente do século XVIII, a Câmara Municipal de Mariana. As reuniões são realizadas aqui. Esse espaço foi restaurado recentemente, está vendo? Tem o teto de gamela, todo original, né? Com as peças do século XVIII, tanto de madeira como de forja. Esse quadro da Dona Maria Ana da Áustria, ela foi um presente do Dom Duarte, o representante da coroa portuguesa. Se o Brasil hoje fosse monarquia, ele seria o rei. E ele trouxe de presente para Mariana esse trabalho. É uma réplica de um trabalho que existe no museu em Portugal. Ele contratou um artista plástico, fez a reprodução para dar de presente para a cidade de Mariana. Nós tivemos a felicidade de ter aqui o nosso conterrâneo marianense, Manuel da Costa Taide, considerado o maior pintor do período colonial brasileiro. Nasceu aqui, tem sepultado na igreja de São Francisco de Assis. Tem uma obra linda dele lá, né? E ele foi contemporâneo e amigo também do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então, você imagina essa riqueza toda artística, né, do ser humano, né, dos pintores, escultores, mestres canteiros, artistas de todo renome e também poetas também, né? Junto com esse patrimônio material, existe também em Minas, essa riqueza nossa de Mariana, o patrimônio imaterial, não é mesmo? E aqui na Praça Minas Gerais, nós temos também, além da Câmara Municipal, nós temos as igrejas gêmeas, que é a igreja de São Francisco de Assis e a igreja de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Mariana. Praticamente uma de virada para frente da outra, né? Foram construídas paralelas as duas as igrejas. Uma irmandade de São Francisco e a irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Eles procurando fazer, cada um procurando fazer uma mais bela que a outra, justamente para poder atrair até mesmo os fiéis, né? É interessante, né, ter duas igrejas tão imponentes, tão próximas. Isso. E uma praticamente frente para a outra na mesma praça. A irmandade, né? As irmandades eram muito assim, valorizadas na época. E como Mariana foi a primeira diocese do interior do Brasil, Mariana é a sexta diocese, né? Que achavam que o Brasil era só o litoral, cana-de-açúcar, o fumo, o pau-brasil. Quando os bandeirantes entraram, vindo de São Paulo, e descobriram essa riqueza imensa, o ouro, aí viram que era muito maior a grandeza. Com isso veio Dom Frei Manuel da Cruz, e por Mariana ter sido a primeira diocese do interior do Brasil, a sexta do Brasil, a religiosidade foi crescendo, né, e transformou nessa riqueza que hoje nós temos aí como salvaguarda do patrimônio. Porque aqui nós estamos no núcleo histórico. Nós temos 23 bens tombados pelo IFAM a nível nacional, 11 distritos, subdistritos, comunidades, e todas elas têm algum bem do século XVIII, inclusive tombados. Santa Rita do Urão nós temos a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a Casa de Rótulas, e o núcleo histórico é tombado pelo IEFA, pelo Estado também, pela importância, né, dessa arquitetura colonial portuguesa, dessa riqueza que ainda está aí para a admiração de todos. E é fidedigno, porque você conta uma história, mas tem o documento no IFAM, né, assim, atestando e autenticando essa história. É fidedigno a história acho que é por isso que é o valor mundial dessa história de Minas Gerais, de Mariana, é porque é uma história documentada, né, quase que 100% se tem os documentos, inclusive tem os recibos, né, do Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, tantas oitavas de ouro por uma obra, do Manuel da Costa Taide pela pintura do teto da igreja de Nossa Senhora do Rosário, entendeu? Então isso tudo são documentos fidedignos, né? Então essa história que a gente às vezes expressa um pedacinho delas é uma riqueza atestada historicamente. Real. Aqui a gente vive entre passado e presente.
Cada pedra que a gente trabalha carrega um pouco da história da nossa cidade. Agora nós estamos na Igreja dos Clérigos. Aqui é o Morro de São Pedro, é isso? Colina de São Pedro. Colina de São Pedro. Colina de São Pedro. E clérigos quer dizer padre. E aqui, de cima, tem uma vista maravilhosa, né, senhor Léo? Isso. É a vista parcial do centro histórico, né? Nosso conjunto urbanístico, tombado pelo IPHAN em 1938. Todo o centro histórico dá para a gente visualizar daqui, né? A Igreja da Confraria, a Igreja Nacional do Rosário dos Pretos, aqui a Igreja das Mercês, São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Carmo, Santana, todas elas, e o São Pedro dos Clérigos aqui moldurando, né, o centro histórico. Essa igreja de São Pedro dos Clérigos é uma das únicas que tem no Brasil, né, da Irmandade, né? E ela é uma representante do Vaticano. Tanto é que o símbolo ali na fachada é obra em pedra-sabão do Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho, representando as chaves do céu. Essa igreja, durante décadas, ela ficou inacabada. O Dom Elvésio, um arcebispo de Mariana, que resolveu e fez o acabamento das torres. E aí funcionou durante muito tempo o Museu de Mariana. E aqui ela está inserida, entendeu, no núcleo histórico tombado. E ela possui também o tombamento isolado pelo IEF Mariano do Patrimônio Municipal, essa igreja de São Pedro. E ela tem essa característica, né, de a fachada, que ela ainda está no reboco, né, porque como ela foi paralisada, acabou ficando. E o interior dela também, os altares não foram policromados, estão na madeira crua ainda, desde a sua criação. E essa é importante de ter uma igreja de São Pedro dos Clérigos aqui em Mariana, é porque justamente aquele detalhe de Mariana ter sido a primeira diocese do interior do Brasil, era a sexta do Brasil, né? Então é de suma importância isso, né, para a história religiosa brasileira e universal. Mariana tem essas especificações interessantíssimas, né? De lugares únicos, não só históricos, mas como também lugares em que basicamente você não vê em outras cidades históricas, nem de Minas e nem do Brasil. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma. Por isso, a CEMIG está fazendo o maior investimento da sua história em melhorias na rede elétrica e no atendimento. Pode sonhar, produzir, crescer. A nossa energia está com você. Nós estamos aqui no Centro Histórico de Mariana. Atrás de nós, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. O Solério vai contar para a gente a história e a importância dessa igreja para a comunidade católica e para a comunidade de Mariana e do Brasil. Isso, Edil. Essa é a Catedral de Nossa Senhora da Assunção, Catedral da Sé, né? Porque a Nossa Senhora da Assunção é a padroeira da Arquidiocese de Mariana. E Mariana hoje é uma arquidiocese. Quando essa igreja foi construída lá no início do século XVIII, essa igreja ainda era diocese. Ela foi transformada em uma arquidiocese em 1906. Ela teve algumas alternações assim, né, durante esses séculos. A fachada dela tem aquelas obras de estuque. O estuque é uma técnica também centenária, certo? E que ela não é a pedra esculpida. Ela é feita com pó de mármore e a massa. E aqui dentro da Catedral de Nossa Senhora da Assunção à Sé tem uma relíquia mundial,
que é um órgão Abt-Nittiger, que é uma relíquia que está sendo restaurada agora nos seus someiros na Espanha, em Cuenca. Já está voltando. Ele é alemão, da família, né, Abt-Nittiger, e só tem 2 no mundo, esse e um em Portugal. Esse órgão foi um presente pessoal do Dom João V, o rei de Portugal, na criação da transformação da vila de Nossa Senhora do Carmo para a cidade de Mariana. Então só tem o órgão igual a esse em Braga, em Portugal, e aqui. Isso. Quem já viu o órgão tocando numa igreja, sabe que ele transporta a gente para outro plano espiritual, da gente ter mais uma proximidade com a divindade. Ele mostra que a música é uma inspiração, antes de tudo, divina. Se vocês observarem, geralmente nas portas da igreja, existe uma segunda porta na entrada. Essa segunda porta tem uma função específica e um nome específico, não é isso, Alélio? Isso. É porta corta-vento, para-vento e sopra-vento. Por quê? Lá no século XVIII era iluminado por vela, lamparina e às vezes carbureto. E o vento soprando apagavam as velas. Então, por isso o nome dessa porta, segunda porta da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção, Catedral da Sé. Uma curiosidade interessante que já se fazia desde o século XVIII. Esse trabalho começa assim, pegando uma imagem que precisa de ser restaurada com os mínimos detalhes importantes para não tirar a originalidade da imagem, para que depois ela possa ser retornada ao lugar de origem, de onde ela foi criada para ficar. Aqui nós temos o exemplo de uma imagem que ainda está sendo restaurada, não é isso, Keila? Isso, ela está no processo de restauração. Já foi feita uma higienização, a desculpinização e agora a gente está mexendo na parte estrutural, né? Fazendo as complementações e também aqui, né? No caso que ele não tinha esses dedos e aí foi feita a complementação em madeira, isso. E aí isso aqui depois vai receber uma reintegração cromática. Aqui nós temos outro exemplo, né, Keila? Já de uma imagem, a imagem já está restaurada, ela está praticamente, ou se não, pronta, não é isso? Isso. Essa é a imagem de Nossa Senhora do Carmo, né? E inclusive com seus atributos, que é a coroa do Menino Jesus. E aqui é o escapulário. O escapulário, né? Olha só a perfeição, depois que a imagem é restaurada. É um trabalho técnico importante, é um trabalho que exige um detalhismo muito forte e principalmente competência e estudo para fazer isso. Essa tinta que está aqui cobrindo o manto de Nossa Senhora, essa tinta, ela tem alguma composição com ouro também, assim como existia na época do século XVIII? Sim, a gente não pinta ela, pega uma tinta e passa. Não é qualquer tinta que a gente usa, tem uma tinta específica para restauração. E aí a gente faz tudo no tracinho. Existem 2 técnicas que a gente usa na restauração, que é o tratejo, que é os tracinhos, para diferenciar o original do que foi feito de restauração. Sim. Aqui também, tá vendo? Vários pontinhos. Tudo isso que é pontinho é que não é original. Toda ela foi dourada antes de fazer a pintura, né? Antigamente os artistas eles faziam toda a aplicação de folha de ouro, que a gente consegue identificar aqui. E aí depois eles vinham com uma tinta e aí com um instrumento eles iam removendo essa tinta e ia formando os desenhos. Ia tipo raspando, né? Uma imagem igual a essa, que eu diria até que é bem complexa de ser restaurada, ela demanda quanto tempo de trabalho? Essa a gente trabalhou nela durante uns 4 meses. 4 meses. Uma equipe, né? É isso. E a gente trabalha com várias imagens ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo tá fazendo nessa, tá mexendo com outra. Às vezes a gente faz um procedimento dessa enquanto espera secar, tá mexendo com outra. E é feito com várias outras imagens junto. Não trabalha especificamente só nessa durante o dia. Tá. A gente faz o trabalho com várias. Para vocês terem uma ideia como é que é esse trabalho de restauro ou de restauração de imagens sacras, imagens importantes, imagens históricas e de um valor incalculável, né? Afinal de contas, fazem parte de um acervo
muito importante, não só de Mariana, como do Brasil, mas principalmente aqui da Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Agora aqui dentro do Museu de Arte Sacra, eu estou com o Mério, que vai nos guiar por aqui e mostrar e explicar algumas obras de artes que são importantíssimas e valiosíssimas, principalmente para a cultura sacra e mariana no nosso país. Aqui, como nós podemos perceber aqui, estas principais obras aqui que são atribuídas ao Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Por que eu digo que são atribuídas? Por conta que todos os traços, se for perceber bem, remete às imagens, como que ele fazia, como que ele criava as suas peças, as suas esculturas. Podemos perceber bem a questão dos olhos mais, entre aspas, esbugalhados, as fisionomias. Então não é assim comprovadas, mas tudo se deduz que sejam realmente do Aleijadinho. Passando para esta segunda sala, nós já temos aqui alguns quadros que remetem a algumas criações, sendo este aqui um dos mais importantes, que é do mestre Ataíde. Podemos perceber bem que ele remete à questão da crucificação de Cristo, ou seja, o caminho que Cristo fez até a sua morte no Calvário. E voltando aqui, nós já temos um livro de canto, no caso que era utilizado nas cerimônias litúrgicas, nas cerimônias de missa, e ainda hoje ele é usado na Semana Santa. No caso, no ofício de trevas, ele é retirado daqui e levado para a catedral, na quarta-feira santa, sexta-feira e no sábado santo. Voltando para este outro lado aqui desta sala, nós já temos esses dois quadros aqui que remetem os evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos de Cristo. Ao centro aqui temos esta pintura que é muito importante, é uma pintura em madeira. Ela pertence à igreja de São José, na cidade de Ouro Preto. Ela foi tirada de lá, após a igreja ser fechada para restauro, mas passado disto, decidiu que ela poderia permanecer como um acervo do museu. Lembrando que todas as peças, ela tem a sua origem, de onde que ela tem o seu fundamento. Esta outra sala aqui, que é chamado de imaginário, onde tem as imagens que são pertencentes às paróquias da Arquidiocese de Mariana. E aqui nós temos diversas imagens. Temos aqui São Francisco, Santo Agostinho, e entre outras imagens. E temos aqui o Cristo da Agonia, Senhora Santana, entre outras imagens que fazem parte deste acervo. Algumas imagens, se vocês perceberem bem, elas faltam alguns elementos, ou seja, falta algum braço, alguma cabeça. Mas por quê? Simplesmente pelo fato de que, às vezes, quando ela estava na comunidade, perdeu-se na questão do transporte, ou até mesmo são algumas imagens que, sendo criadas, o autor dela pode ter falecido e ela não pode ser mexida, ou seja, ela tem que permanecer do jeito que ela foi encontrada. São obras, assim, únicas aqui, né? Sim. Basicamente, o teor central aqui dos autores é Aleijadinho, Mestre Ataíde, mas nós temos outras obras e outros elementos Sim. também que a gente poderia mostrar com relação aos objetos usados pelos padres, pelos bispos. Sim, como temos aqui nesta outra sala, aqui um cordão peitoral e uma cruz, e ao centro desta cruz tem um relicário. O que é o relicário? É onde se guarda uma relíquia de um santo, ou um fragmento de cabelo, ou um fragmento ósseo, e ali é colocado no relicário. Aqui nós temos alguns objetos pessoais de alguns bispos, as chamadas mitras, o Saturno, que eles utilizavam. Aqui temos o chamado barrete e aqui um pequeno chamado solidel, que o bispo coloca sobre a cabeça e a mitra vem por cima do solidel. Logo aqui abaixo temos esses dois pequenos vasos, que são as chamadas galhetas. As galhetas é onde se coloca o vinho e a água que são utilizados nas missas. Aqui um cálice, que é coberto com o chamado véu de cálice, hoje em dia já não se usa mais. E esse véu é como uma cobertura para que não venha cair poeira nem nada antes dele ser utilizado nas missas. Tem uma peça muito curiosa aqui que o Mero vai falar para a gente, que é esse santo. É o santo do pau oco, Mero? Isto, aqui nós temos uma imagem de São Benedito. Se perceber bem, aqui atrás, ele é todo oco. Mas por que isso, santo do pau oco?
No passado existiam as imagens que as pessoas, às vezes, para transportar algum tipo de ouro para as igrejas, colocava-se dentro das imagens, ou seja, para não chamar atenção, tinha este buraco aqui que enchia de ouro. Aí, se visse a procissão passando, ninguém ia levantar suspeita alguma. Ah, está indo simplesmente uma procissão, uma imagem. Mas mal sabia que às vezes era uma irmandade pegando ouro para transportar, para fazer a sua igreja. E assim foi criado o santo do pau oco, ou seja, é um santo realmente todo oco, não tem a madeira toda maciça, por dentro ele é oco. Já nesta sala aqui nós temos as iconografias da imagem, todos os quadros que representam algum momento da vida de Maria, ou seja, são quadros que representam a mãe de Cristo, Nossa Senhora. Aqui nós temos este quadro que representa a subida de Maria aos céus. Ele é de um autor desconhecido, porém ele é do século XIX. Ele é inspirado no autor espanhol Bartolomé, ou seja, a moldura dele podemos ver que não é comum percebermos uma moldura desta toda trabalhada, toda bem desenhada em nossos dias atuais. Por isso que ele é de uma riqueza significante em nosso museu. Além das artes valiosíssimas, além das artes de Aleijadinho, de Mestre Ataíde e outros mais, temos aqui objetos importantes nas celebrações eucarísticas e são componentes que a Igreja Católica usa nos seus rituais, é isso? Isso, até hoje. Então nós estamos neste momento na chamada Sala da Prataria, ou seja, onde permanecem, onde ficam os objetos litúrgicos que são feitos, que são confeccionados em prata pura. Aqui nós temos alguns castiçais, nós já temos aqui os báculos. O que são báculos? São grandes cajados que são utilizados pelos bispos nas cerimônias litúrgicas. Os cajados representando o bispo como a imagem do bom pastor, como a imagem do pastor, ele utiliza os cajados. Logo após, nós vamos perceber ainda algumas sacras. O que são as sacras? Antes do Concílio Vaticano II, a missa era em latim, ou seja, versus Dei, ou seja, voltado para Deus. E assim o padre tinha esta chamada sacra, que são uma espécie de cola, para que ele ficasse virado para essa sacra e pudesse ler em latim para falar para o povo. Temos aqui alguns cálices de prata também, ou banhados a ouro, as galhetas. É importante mostrar nesta sala aqui esta banqueta. Esta banqueta pertence à Catedral da Sé. Quando o rei de Portugal fez a promessa de que se ele ganhasse a guerra dos holandeses, todas as catedrais do reino, ou seja, todas as dioceses que fossem elevadas às catedrais, receberiam o título de Nossa Senhora da Assunção. E Mariana também foi elevada à dignidade de arquidiocese naquela época. Assim sendo, Dom João V presenteou a catedral com este conjunto belíssimo de banqueta que podemos perceber neste momento. Neste daqui é composto por 7 velas. Esta maior é chamado de galo. Quando um padre celebra a missa, só se acende 6 velas, mas quando o bispo está presidindo a missa, esta 7ª vela, ou seja, a que está ao lado direito da cruz, ela é acesa representando o Cristo pastor que está naquele momento fazendo a sucessão apostólica. Passando para esta vitrine, nós já temos o conjunto de turíbulos e alguns ostensórios. Não são utilizados devido à questão do peso e também pela questão de valor e também por questão de segurança. Nós já temos nesta vitrine um grande conjunto de crucifixos feitos em marfim, prata, madeira. E por fim, aqui nesta sala, nós temos o conjunto de resplendores e coroas. Coroas é dado às iconografias da Virgem Maria, de Nossa Senhora, e já para os santos masculinos, ou que representam a figura de Cristo, eles são ornados e adornados com os resplendores, mais simples, mais detalhados, mas sempre lembrando, fizeram história da fé do nosso povo, que hoje está guardado aqui, para que todos possam ver aquela grandes preciosidades que as nossas comunidades, que as nossas paróquias ou que algumas localidades possuíam e que ainda hoje fizeram, fazem e que sempre farão história para aqueles que foram, que estão ou que aqueles que ainda hão de vir visitar o nosso museu ou conhecer a história da fé do nosso povo. Mariana não é só apenas uma cidade, é um livro escrito em pedra e ouro.
Preservar a sua história é garantir que as gerações futuras vivam e aprendam com seu passado. Ô Minas Gerais, ô Minas, você é meu lar.